turminha! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Tia Mari está aqui hoje para uma aula de história. E para começar a nossa aula hoje, eu preparei algumas dicas muito importantes para vocês. E elas serão úteis para a realização das nossas atividades de hoje. Confere as dicas! Turminha, a minha dica de hoje para vocês é preciosa. Eu vou ensiná-los a diferenciar história de arqueologia e de paleontologia. Elas são ciências que estão interligadas, mas que desempenham papéis diferentes. A história, nós aprendemos sobre ela lá no primeiro capítulo da nossa apostila. Ela é uma ciência que busca compreender as ações da humanidade no passado para entender o nosso presente. A história, ela está relacionada à análise das ações humanas ao longo do tempo. A história, ela nos ensina, ela traz para nós os fatos que marcaram as ações da humanidade. Como, por exemplo, dentro da história do nosso país, nós temos a independência, a proclamação da República. A arqueologia, ela é uma ciência que analisa os vestígios materiais deixados pelas civilizações passadas. Ela está bem relacionada à análise de objetos materiais, como os vasos de cerâmicas que nós vimos na última aula, que foram encontrados lá no Amazonas pelos arqueólogos. Eles buscam entender o passado através da análise de vestígios materiais. O arqueólogo, ele analisa objetos materiais que são palpáveis. A paleontologia, ela é uma ciência que estuda os seres vivos que foram extintos há milhares de anos atrás. Então, nós temos a história que está relacionada à análise das ações humanas, nós temos a arqueologia que está relacionada à análise dos vestígios materiais, que são aqueles que nós podemos pegar, e nós temos também a paleontologia, que está relacionada à análise dos fósseis. Galerinha, anota essa dica aí. Agora, vocês vão conferir uma outra dica que preparei para vocês a respeito dos profissionais que trabalham com essas ciências, o historiador, o arqueólogo e o paleontólogo. Confere comigo, turminha. O historiador analisa, compara e classifica as marcas deixadas pelas ações da humanidade ao longo do tempo. O arqueólogo analisa os vestígios materiais que foram produzidos pela humanidade ao longo da história. O paleontólogo se dedica à paleontologia, estudando os seres vivos que existiram no planeta e que foram extintos ao longo do tempo. Agora que vocês já conferiram as dicas que preparei, nós passaremos para as nossas atividades do dia de hoje. Nós começaremos hoje com Na Trilha do Conhecimento. Nós vimos ao longo do capítulo 5 que existem ciências que contribuem para a formação da história. Nós estudamos em específico a arqueologia e a paleontologia, mas nós vamos ver hoje que existem outras áreas que também contribuem para a formação histórica. Outro campo que pode contribuir com a formação histórica é a arquivística. Essa ciência, essa área, ela está relacionada à organização de documentos que contribuem para a construção da história. Esta área, ela organiza, ela faz uma organização de documentos que, por exemplo, os historiadores produziram. Tudo que está relacionado à organização de documento, nós encontramos na área da arquivística. Agora eu vou apresentar outra área para vocês. Outra área que pode nos ajudar a compreender a história é a linguística. A linguística é a ciência que está voltada para a compreensão da linguagem humana. Como as pessoas se comunicam e como elas se relacionam através da fala. Outro campo é a química.
A química é a ciência que está relacionada ao estudo da composição de um corpo, da transformação daquele corpo e da energia que está relacionada àquele corpo. É através da química que nós podemos descobrir de qual época um objeto pertenceu. Outro campo é a física. A física, ela está relacionada aos fenômenos, ao estudo dos fenômenos da natureza. É através da física, por exemplo, que nós podemos descobrir quais eram as cores que as pessoas costumavam pintar as estátuas lá na Grécia Antiga. E por último, nós temos um outro exemplo que é a biologia. A biologia, ela é uma ciência que está relacionada ao estudo dos organismos vivos. E foi através da biologia que tornou-se possível, por exemplo, descobrir a origem de alguns povos que viveram no nosso planeta Terra. Galerinha, hoje nós estamos fazendo a finalização do capítulo 5 e também terminando a nossa apostila número 1 de História. No começo dessa aula, eu dei algumas dicas para vocês que são fundamentais para que vocês possam fazer as atividades que se encontram lá na página 75 da apostila, que é a nossa primeira página das atividades do dia de hoje. Em seguida, nós temos as páginas 76 e 77. Nestas páginas, nós encontramos o Na Trilha do Conhecimento. E é através destas páginas que nós descobrimos que, além da arqueologia e da paleontologia, nós temos também outras ciências que contribuem para a formação da história da humanidade. Nós estudamos a arquivística, a linguística, a química, a física e a biologia. Eu expliquei bem direitinho para vocês o que cada uma dessas ciências estuda. Depois, nós temos nas páginas 78 e 79 algumas atividades que ainda estão relacionadas a essas ciências. Na página 78, nós temos algumas perguntinhas e vocês irão responder a qual profissão essas pessoas pertencem, se elas são químicas, se elas são físicas, se elas são arqueólogas, se elas são paleontólogas. E aqui na página 79, que é a nossa última página da apostila, nós temos o Para Relembrar. Esse Para Relembrar aqui, ele compreende aquelas dicas que eu trouxe bem no comecinho da nossa aula hoje. Nossa aula hoje foi um pouco mais curtinha, mas não significa que não foi proveitosa. Turminha, eu vou ficando por aqui. Um beijinho no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula. Good.